A questão 799 de O Livro dos Espíritos trata sobre o livre-arbítrio e a influência dos espíritos sobre os pensamentos e ações dos seres humanos. A pergunta é a seguinte: pode o espírito exercer influência sobre os acontecimentos da vida, agindo sobre a matéria? A resposta dos espíritos, conforme registrada por Allan Kardec, é bastante esclarecedora. Eles afirmam que os espíritos podem influenciar os acontecimentos da vida, mas essa influência está sujeita às leis da natureza. Além disso, eles esclarecem que há uma influência geral que é parte do plano divino, mas que não retira o livre-arbítrio do homem. Cada um é responsável por suas ações e terá que responder por elas. A compreensão dessa questão envolve a ideia de que os espíritos podem exercer influência, mas essa influência não é arbitrária. Está em conformidade com as leis naturais e divinas. O livre-arbítrio é um princípio fundamental e as ações humanas não são totalmente dirigidas por forças externas, mas sim por escolhas individuais. É interessante notar que a abordagem espírita busca conciliar a ideia de influência espiritual com a responsabilidade individual. Assim, mesmo que os espíritos possam influenciar, a decisão final cabe ao indivíduo, e ele será responsável pelas consequências de suas escolhas. Certamente, vou expandir um pouco mais sobre a questão 799 de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, formulou uma série de perguntas aos espíritos superiores e compilou suas respostas no livro. No caso da questão 799, o assunto abordado é fascinante e revela aspectos importantes da relação entre os espíritos e os seres humanos. Os espíritos afirmam que têm a capacidade de influenciar os acontecimentos da vida, mas essa influência é limitada pelas leis da natureza. As leis naturais são entendidas no Espiritismo como as leis estabelecidas por Deus para a harmonia e equilíbrio do universo. Portanto, qualquer influência exercida pelos espíritos está submetida a essas leis e não pode ser contrária aos desígnios divinos. A questão também toca na ideia de influência espiritual sobre a matéria. Os espíritos explicam que podem atuar sobre os fluidos que permeiam a matéria, o que, por sua vez, pode influenciar os pensamentos e as ações dos seres humanos. Entretanto, ressaltam que essa influência não retira o livre-arbítrio do homem. O livre-arbítrio é um princípio fundamental na doutrina espírita e é enfatizado que cada indivíduo é responsável por suas escolhas. Mesmo que haja influência espiritual, a decisão final cabe à pessoa e ela colherá as consequências de seus atos, sejam eles orientados pela influência espiritual ou pela escolha consciente. A compreensão dessas questões também está intrinsecamente ligada à ideia de evolução espiritual. O Espiritismo propõe que, à medida que os seres humanos progridem moral e intelectualmente, eles se tornam menos suscetíveis às influências inferiores e mais receptivos às influências benéficas dos espíritos superiores. Em suma, a questão 799 destaca a interação complexa entre os espíritos e os seres humanos, a influência espiritual sobre os acontecimentos da vida e a importância do livre-arbítrio na jornada evolutiva de cada indivíduo.